povo de Deus. Louvado seja Deus na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Eu sou a Maria Isabel do Museu Alberto. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Pai de Cristo a todos. Eu sou José Alberto da Maria Isabel e somos os coordenadores da equipe externa. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. A paz de Cristo a todos. Nós somos vice da Esther, eu sou o Lázaro da Mata. Boa noite. A paz de Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, o nosso tema hoje é Restaura a Nossa Casa. A graça de Deus como força libertadora. E para falar um pouquinho desse tema, nós convidamos Renato Vasconcelos. Bem-vindo, bem-vindo, Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que você esteja cheio do Espírito Santo. Povo santo de Deus, que bênção, que maravilha, estou muito feliz, louvado seja Deus, por ter sido convidado para aqui nessa noite, nós juntos partilharmos esse grande dom, essa grande missão, que é minha, nossa, que é ser família, né? O matrimônio, essa graça de poder viver a experiência do amor de Deus, nessa vida conjugal. E dentro dessa vida conjugal, recebemos os filhos, recebemos várias missões, vários desafios. E o tema de hoje é muito importante, porque ele desperta em nós uma certeza de fé. Ai de mim, Renato Vasconcelos, casado com a Lorena Vasconcelos. Dia 30, agora, terça-feira, a gente faz 19 anos de casados. Foram 3 anos e meio de namoro e noivado. Nós escolhemos um namoro santo, casamento na pureza. Nós nos abrimos a vida e Deus nos presenteou com 8 filhos. Nós temos, graças a Deus, 8 almas para cuidar. O mais velho, o primogênito, veio comigo, está lá fora, lendo um livro e vai me ajudar no final, numa missão aí, que no final eu falo para vocês o que é. Mas a graça de Deus nos envolveu na nossa juventude, vivendo a nossa fé na paróquia, buscando as coisas de Deus na nossa início de idade ali. E nós nos abrimos ao que Deus queria. E eu nunca imaginei que Deus ia fazer de mim um pregador, um missionário católico. Isso já tem 30 anos, graças a Deus. Tive a graça de gravar 2 CDs, evangelizar, cantar, pregar.
mas o testemunho e a pregação mais importante é o que o Evangelho hoje nos convida a viver. Palavras, músicas, pregações, tudo isso passa, mas o que fica na verdade é a prática da vida verdadeira com Cristo, porque isso só acontece quando a gente descobre que ai de mim se não fosse a graça de Deus. E por isso que a graça de Deus ela é libertadora. Porque ai de mim, ai de você, se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Nosso casamento não estaria de pé. Nós não estaríamos vivendo esse momento de fé, de perseverança aqui do SCC. A graça de Deus ela é algo muito, muito, muito importante para a nossa caminhada de perseverança. Sem a graça de Deus, nós não vamos conseguir viver nada do que Deus sonhou para nós. Nada. Porque eu e você, nós somos inclinados ao mal, nós somos inclinados ao pecado. Quando Cristo, na cruz, pela sua paixão, morte e ressurreição, vence o pecado, Ele devolve para mim e para você a condição de vivermos em estado de graça. Porque lá no início, Adão e Eva, antes que eles cometessem pecado, eles viviam em estado de graça total, plenitude total. Mas o pecado entra, o pecado mancha, destrói, fica essa marca original em nós. Cristo Jesus na cruz vence todo esse mal, todo esse pecado, o véu do templo se rasga, nós voltamos a ser filhos de Deus, por mérito de Cristo. Só que esse pecado original fica em mim e em você, e existe então uma batalha, uma luta contra o pecado. Existe uma luta para que nós possamos vencer as coisas da carne, que querem tirar a nossa vida da graça de Deus. E principalmente no casamento, na família. Se a gente se aparta da graça de Deus, a família ela é destruída, porque aonde não está a graça de Deus, impera o pecado. E onde impera o pecado, Satanás é aquele que rege aquela casa. Mas quando nós optamos por viver na graça de Deus, nós estamos declarando que Jesus é o Senhor do nosso casamento, da nossa família e da nossa vida. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a graça de Deus me sustenta, porque eu me rendo, porque eu me coloco diante do trono da graça, porque eu sei quem eu sou e eu sei que eu preciso de Jesus para tudo, principalmente para viver essa missão tão bela nossa, que é a missão do matrimônio. É fácil, gente, sustentar uma família em Deus, sim ou não? É uma batalha muito grande, é uma luta muito grande. Satanás quer destruir tudo isso para arrancar de nós a graça de Deus. E ele arrancando de nós a graça de Deus, nós vamos viver então conduzidos pelo pecado, pelas coisas da carne, da vida terrena. Nós vamos esquecer que nós somos chamados ao céu e levar a nossa família para o céu. E aí todas as coisas vão ficar em desordem, vai ser uma bagunça total. Quando uma família, por exemplo, é conduzida pelos vícios, quando uma família é conduzida por aquilo que é fora da vontade de Deus, aquela casa é uma bagunça total, é ou não é? É só a gente parar para pensar como era o seu casamento e a sua família antes do SCC e depois do SCC. Como é que é isso? A graça de Deus te alcançou ou não através do SCC? Sim. Alcançou e permaneceu. E por isso vocês estão perseverando. Por isso nós estamos aqui. Por isso eu tenho 19 anos de casado. Por isso eu tenho 8 filhos que rezam. Por isso eu tenho uma esposa que reza por mim. Por isso eu estou na missão há 30 anos. Porque eu sou bom? Não, porque a graça de Deus me sustenta. A palavra de Deus ensina a gente que quando nós nos exaltamos, nós vamos ser humilhados. E quando nós nos humilhamos, nós seremos exaltados. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá a sua graça aos humildes.
Quem é a toda cheia de graça? A Virgem Maria, sim? Por quê? Porque ela é a humildade plena. Se o nosso casamento, o nosso relacionamento, nós brigamos, nós desrespeitamos uns aos outros, nós somos fora do amor um com o outro, é porque está faltando a ação da graça de Deus. Então o nosso chamado, primeiro, é saber o que é a graça de Deus. E a família, ela não se sustenta apenas com as forças humanas. Ela precisa vencer as batalhas da vida com a graça de Deus. Fala para o seu esposo, para a sua esposa está do seu lado. Nós vamos vencer as batalhas do nosso casamento com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Olha só o que é a graça de Deus. A graça de Deus é aquilo que Deus derrama gratuitamente sobre nós para nos transformar, curar, fortalecer e nos conduzir para a santidade. Para que serve a graça de Deus? Para curar, fortalecer, santificar, libertar. E a graça de Deus, ela foi nos dada onde, gente? Por completo. Nós somos católicos. Aonde nós recebemos a graça de Deus? A filiação por natureza, chancelou sobre mim, você, que nós somos filhos de Deus e temos a graça em nós. No batismo, sim? Sim. No batismo. O batismo, ele coloca em nós uma graça especial para que nós possamos nos santificar, fortalecer, sermos curados, libertos e fazer a vontade de Deus. Por isso que existe uma coisa muito simples da gente perceber. O que é o Renato antes da graça de Deus, longe de Deus, o que é o Renato dentro da graça de Deus e perto de Deus. A nossa família só vai dar certo se nós formos amigos de Deus, íntimos de Deus. E a graça de Deus a gente desenvolve ela na nossa vida, na nossa alma, pela oração. Pela oração. Você também percebeu quando você fez o ECC, o encontro, mas eu nem rezava direito, agora é tão bom, né? Eu canto, eu louvo, eu rezo, eu leio a palavra, eu venho à missa, eu participo dos encontros, eu ouço as formações. Isso não vai alimentando em nós uma coisa viva de Deus, sim ou não? Sim. Isso é oração, isso alimenta em nós a graça de Deus. Experimenta afastar de Deus para você ver. São Bento, ele falava para nós que um homem ou mulher afastado de Deus sem oração, ele vira bicho. Vira bicho. Depois que você conseguiu rezar um pouquinho mais, permanecer em estado de graça, você não amansou um pouquinho com essa abençoada que Deus te deu? Com essa encrenca, dona encrenca que Deus deu para você? Você não amansou mais, hein, burro velho? Estou falando com você, cabeça branca. Eu e você mesmo, teimoso, pirracento, orgulhoso, ignorante. Sem Deus, eu e você, homem, a gente vira bicho, é ou não é? Sem a graça de Deus, a gente vira bicho. E a mulher também, sem a graça de Deus, dá um trabalhinho, dá? Mulher sem a graça de Deus, fala muito ou fala pouco? É um trem custoso, né? E mulher cheia da graça de Deus é uma mulher mais contida, mais silenciosa, mais sábia. Ela analisa mais para depois falar na hora certa o que é necessário. É ou não é? Dá muito mais resultado, não dá? E o homem, tudo que vai fazer, nem pergunta para a mulher, deixa que eu resolvo, eu dou conta sozinho, eu sou fodão. Aqui em casa é eu que mando. Esse homem está longe da graça de Deus também. Porque todas as vezes que no meu casamento, lá no início principalmente, eu comecei a decidir coisas sem falar com a minha esposa, sem pedir a bênção dela para aquela decisão, só quebrei e rachei a cabeça. É ou não é? Está vendo o que é viver a graça de Deus em família? E quando a gente vive a graça de Deus em família, o que acontece? A gente erra menos. A gente erra menos. Por quê? Porque o casal
casal vai estar mais unido, vai conversar mais, vai ter humildade para ouvir o que o outro acha, o que o outro pensa. Olha, eu rezei, escutei isso aqui de Deus, o que você acha? Não, mas a gente muitas vezes chega com tudo pronto, controlando, dominando, e esquecendo que nós somos uma carne só e que nós juntos é que vamos construir o nosso lar. Grande problema hoje das famílias é a falta de tempo. Nós não temos tempo nem para saber como está o nosso cônjuge. E isso traz uma divisão e um problema grande demais para as famílias hoje. Aí o tempo que nós temos em casa com o celular nos divide, sim ou não? Sim. Não é? Está uma situação terrível, não está isso? Terrível, gente. Vamos colocar o pé no chão mesmo, o coração em Deus, e vamos ser sinceros, honestos conosco mesmo. Se Deus te chamar essa noite para o céu, eu espero que tanto de tempo hoje você gastou com o celular e deixou de gastar com a pessoa que Deus colocou na sua vida, sua esposa, seus filhos. Com quem você mais gastou tempo hoje? Com o maldito do celular ou com o bendito do seu esposo, da sua esposa e seus filhos? Não precisa falar não, fica só a reflexão para ver se a gente está na graça de Deus, escolhendo o caminho da graça ou não. E quando a gente vive fora da graça de Deus, muita desgraça acontece. E por isso nós precisamos recorrer à graça de Deus para que a gente seja liberto das maldições. Muitas maldições assolando as famílias hoje, porque a graça de Deus não encontra espaço para cuidar de nós, de mim e de você. Outra coisa, Santo Agostinho diz assim: Deus que te criou sem você, não te salvará sem você. Esses santos da nossa igreja, esses doutores, eles são filósofos, né? Eles vêm com as frases assim complexas, né? Mas é uma verdade muito bonita, muito bela, muito profunda. O que Santo Agostinho está querendo dizer aqui? Que para criar eu e você, Ele não precisou de nós, não precisou de mim nem de você para nos criar, mas para nos salvar, mas para que a gente possa aderir a essa graça, abraçar essa aliança, tomar posse dessa graça. Ele precisa do meu sim e do seu sim. E quantos estão longe da graça de Deus? Olha para a sua família hoje. Tem gente lá sofrendo porque está longe da graça de Deus? Sim ou não, gente? Muita gente. É uma dor absurda, não é? É digno de dó. É de fazer doer o nosso coração. Mas espera aí. E o testemunho libertador meu e seu para essas pessoas, de quem está vivendo na graça de Deus, ele tem acontecido ou não? Muitas vezes não. Infelizmente, muitas vezes não tem acontecido. Esses dias eu estava pensando e meditando. Já que eu sou batizado, casado na igreja, eu digo que estou fazendo a vontade de Deus com minha esposa, eu participo também de um grupo de oração como vocês, eu sou missionário, eu falo de Deus. Na minha família, por que as pessoas não querem conhecer o Senhor da minha vida muitas vezes? Porque eu não estou pleno da graça de Deus, dando testemunho de verdade. É o que o Evangelho nos ensinou hoje. Na prática, como é que você trata a sua sogra? Na prática, como é que você trata a sua esposa em casa? E o esposo vice-versa. Na prática, como é que você cuida dos seus filhos na fé? Na prática, como é a nossa vida lá no nosso trabalho, nos nossos negócios, para lidar com o dinheiro? Na prática, a nossa vida está na graça, nos libertando do mal e do inferno e do pecado, ou a nossa vida está só fazendo de conta que está na graça? Na prática, eu rezo ou eu só engano que eu rezo de vez em quando?
Na prática, para mim dói no coração faltar uma Santa Missa no domingo, não me confessar, não ler a palavra, não rezar o meu terço, não buscar a oração íntima com Deus, ou eu levo de qualquer forma a minha vida de fé? Gente, a família, nossa vocação, que é uma vocação de serviço, como uma vocação de ordem do padre, do sacerdote, as duas vocações que são de serviço, ordem e matrimônio, a nossa vocação, a gente não pode ajeitar as coisas, não tem como a gente improvisar. Ou a gente cuida da nossa família, da nossa missão, da nossa vocação, pedindo socorro da graça de Deus, ou a gente não vai conseguir cumprir bem a nossa missão. Gente, vocês acham que existe família perfeita? Eu acredito que não também. Família perfeita é aquela família que não desiste um do outro, mesmo sabendo das suas misérias, das suas mazelas. Eu vou cuidar, rezar, interceder, amar, perdoar, recomeçar. Eu não vou desistir do meu cônjuge até que a morte nos separe. Não é o que nós dissemos no altar? Sim ou não? É isso. Não tem outra escolha, não tem outra missão. Ela é essa e pronto. E quantas vezes nós sentimos vontade de desistir, não é? Quantas vezes nós já quisemos separar, abandonar, largar para lá, não tem jeito. Mas família, gente, é o lugar da festa e do perdão. Família é o lugar onde Deus se manifesta com toda a sua graça em abundância, para dizer para nós que Ele está vivo e presente no meio de nós. Mas Ele depende de mim. Se eu deixo Deus agir, cuidar e transformar o meu coração ou não. Contar um testemunho para vocês. Antes disso, eu vou dizer aqui, o que é que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que é a graça de Deus? A graça de Deus é a vida de Deus, é uma bênção de Deus aqui na minha alma, dentro de mim. Deus está vivo dentro de mim. Ele não me abandona. Quem pode abandonar a Deus sou eu. Ele não me abandona. Se você hoje decidir, eu vou embora do SCC hoje, não participo mais, a decisão é sua. É você quem está se apartando da graça de Deus. Eu vou separar, vou acabar com o meu casamento, a decisão é sua. É assim que funciona. Porque a graça de Deus vai estar sempre lá esperando para cuidar de nós em tudo que nós precisarmos. Em julho de 2021, eu fui acometido de Covid. Minha esposa estava grávida da nossa 7ª filha. Ela estava de resguardo já, tinha 30 dias que a Maria Tereza tinha nascido. Eu fui acometido de Covid, eu fiquei 21 dias entubado na UTI, 90% do pulmão acometido. Um grande milagre aconteceu na minha vida. A graça de Deus me visitou naquela UTI, eu me levantei de lá, fiquei 6 meses para voltar a andar, falar, cantar, me alimentar sozinho, trabalhar, quebrei financeiramente, eu tinha 4 lojas. Eu perdi tudo para pagar o UTI, para pagar pessoas, para organizar a minha vida. Mas a graça de Deus me deu a experiência mais bonita que o meu coração podia ter. Porque nesse momento de provação, eu vi o quanto Deus me amava. E o quanto eu não valia nada sem a graça de Deus. Meus bens materiais não valiam nada se não fosse a graça de Deus. Os meus filhos estariam sem pai hoje se não fosse a graça de Deus. Minha esposa estaria viúva se não fosse a graça de Deus para me dar uma nova oportunidade de conversão, de mergulhar nessa graça e dizer: Jesus, como eu estava andando de qualquer jeito na tua presença. Naquele ano que eu fiquei entubado, que eu quase morri, eu vivi a pior quaresma da minha vida. O que antecedeu esse momento de intubação, de quase morte minha, foi a quaresma. E eu vivi uma quaresma de uma forma muito fria, muito longe de Deus. Por quê? Porque eu estava apegado ao dinheiro, estava apegado às minhas lojas,
estava apegada ao domínio que eu tinha do carro que eu queria, da casa que eu estava construindo, da chácara, do lote, de tudo que era material, que geria muito mais a minha vida do que a graça e a vontade de Deus. E depois disso tudo eu precisei voltar para o coração de Deus e mudar a minha forma de ser. Isso já tem 4 anos, gente. Eu nunca mais me levantei ainda financeiramente. Tenho restrição no meu nome, não tenho vergonha de dizer. Com banco, não devo pessoas, mas devo Cicobi, que é difícil de dever, né? Porque é uma cooperativa que não tem negociação fácil. Não tenho o carro dos meus sonhos mais, não tenho a minha casa mais, não tenho as minhas lojas para eu ir trabalhar e viver aquele dia assim, ao final olhar para o faturamento e falar: nossa, que bacana, né? Ao final do mês vai me sobrar 70 mil líquido, que é o que sobrava muitas vezes naquele tempo para mim. E o que eu vou fazer com esse dinheiro? E o que eu vou fazer com tudo isso? E hoje, poder perceber que eu estou rico da graça de Deus. Rico da graça de Deus. Um coração mais desapegado, um coração mais rendido, um coração que se humilha hoje carregando umas caixas de isopor aí para vender os congelados, para sustentar minha família. E poder ver o quão grande é Deus nas pequenas coisas, nas coisas simples que eu não via mais, que eu não percebia mais. Você tem percebido nas coisas simples do dia a dia o quanto a graça de Deus está agindo na sua vida, ou você está passando de forma cega com tudo isso? O coração orgulhoso, o coração soberbo, o coração vaidoso, ele não percebe a graça de Deus, porque ele não tem tempo para lembrar que esse tempo aqui, ele é de Deus e não dele. Eu não tinha tempo para lembrar que o tempo que eu tenho foi a graça de Deus que me deu. Então hoje o meu coração busca muito mais a oração do que naquela época. Hoje o meu coração se rende muito mais para buscar uma confissão, para ir à missa domingo, para ler a liturgia do dia, para rezar um terço com a Virgem Maria, para ir a uma capela me dobrar diante do Santíssimo. Eu não tinha tanto tempo, e olha que eu conhecia, pior ainda, hein? Eu conhecia, mas não vivia na prática. E ainda vivia pregando e cantando por aí, viu? Olha o quanto Deus me amou. Porque lá em João 15 a gente aprende que sem mim nada podeis fazer. E aí Deus diz lá em João 15 que a árvore que der fruto Ele vai podar para que ela possa dar mais fruto. E eu fui podado graças a Deus. Quem se humilha, a graça de Deus poda. Por quê? Porque quem precisa crescer é Cristo, e eu preciso diminuir. O que é que nós celebramos solenemente ontem? São João Batista. Que Cristo cresça e eu diminua. E quando eu me diminuo, a graça de Deus aumenta. A graça de Deus aumenta. E aí sim a gente começa a fazer as coisas do jeito que Deus sonhou para mim e para você. Ah, Renato, mas a minha vida financeira é uma desordem, meu casamento não tem paz, é uma brigaiada, é um problema atrás do outro, as coisas em casa não vão bem. Meu irmão, está faltando você pedir o socorro da graça de Deus. Sai do controle, sai de cena, pega na mão de Deus e pede para Ele: me conduz. Segurar na mão de Deus é a oração, é você pedir: Senhor, me conduz com a sua graça. Eu não posso tomar nenhuma decisão mais se eu não ouvir a tua voz, a tua graça falando no meu coração. Porque, como eu disse, nós somos inclinados ao mal, nós somos vaidosos, egoístas, nós somos avarentos, apegados, nós somos movidos por ilusões.
Não pela fé. Não pela fé. Deveria ser só pela fé. Mas a gente tem essa coisa que vive tentando nos tracionar, nos levar para trás, para longe do que Deus sonha para mim e para você. E isso precisa ser transformado pela graça de Deus. O que São João nos diz lá no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Aqui, Cristo na cruz, quando Ele morre, ressuscita, vence todo o mal, todo o pecado, a plenitude da vontade do Pai se realiza ali na cruz. Então, graça sobre graça é derramada sobre a nossa vida. Pela cruz, pelo sangue de Cristo. Por isso que o sinal da cruz, o sangue de Cristo, é sinal de libertação. É por isso que nós rezamos com muita autoridade espiritualmente, dizendo, quando nós clamamos o sangue de Jesus, quando diante da Eucaristia, daqui a pouco a gente vai viver um momento de adoração, nós estaremos diante da plenitude, que é o Cristo Eucarístico, ali no ostensório. A graça sobre graça será derramada sobre nós essa noite, sobre as famílias. E nós precisamos acreditar nisso, tomar posse disso, porque é isso que muda todas as coisas dentro da nossa casa e dentro do nosso coração. Nós não sabemos se nós estaremos vivos no dia de amanhã, gente. Foi isso que eu aprendi com essa Covid. Nós não sabemos se amanhã nós vamos ter a oportunidade de abraçar a graça de Deus mais uma vez. Pode ser hoje o último dia, a última oportunidade. Pode ser o último momento que você tem nesse dia hoje, de se render, se dobrar em adoração daqui a pouco e dizer: Senhor, ai de mim se não for a tua graça. Nós temos um futuro pregador aqui, ó, na frente, tá vendo? Ele já está soltando a voz aqui. E Deus faça desse menino um padre, um profeta, um pregador. Em nome de Jesus, amém. Vai ser uma bênção. Como é que é o nome dele? Lourenço. Padre Lourenço. Para a honra e glória de Deus. Ninguém vai aguentar o poder e a força dessa voz sua, meu filho, para falar de Deus. Amém. Rapaz, você levantou o bracinho assim, ó. Está vendo? E vocês vão testemunhar isso, viu? Porque isso é graça de Deus. Isso não é por acaso, não. É graça de Deus. O padre rezou hoje, né, com Nossa Senhora, Rainha das Vocações. Então, Nossa Senhora já coloca o Lourenço no seu Imaculado Coração. Olha só, eu notei aqui uma coisa muito importante. Porque é o seguinte: é com a graça que o esposo recebe a força para amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Gente, sinceramente, eu de vez em quando eu ajoelho diante das diferenças entre eu e minha esposa, diante das polêmicas que acontecem com a família dela e ela com a minha família, diante das lutas e das tribulações. Eu me ajoelho e falo: Jesus, me empresta o seu amor. Vocês não fazem isso, não, gente? Se a gente não pedir Jesus o amor dele emprestado, o que é que a gente faz com essa bênção que Deus colocou do nosso lado? A gente não manda embora. Se não for a graça de Deus para sustentar o amor do nosso matrimônio, a gente desiste um do outro assim, gente, ó. Porque é muito mais fácil trocar do que ficar no sacrifício de continuar. Por isso que eu disse no início que não é um amor que dá para improvisar. Vai improvisar o amor com sua esposa para você ver o que vira. E até que a morte nos separe. E hoje em dia está uma feiura, né? Você já viu casal hoje, casamento de 30, 40 anos, tudo começando a largar, já viu? Além dos que casam despreparados, que na hora que vem a primeira conta de energia, já abre o bico e quer separar, ou então a primeira mala de roupa que não tem a máquina de lavar roupa ainda, quer voltar para a casa da mãe porque não quer lavar a roupa e etc. É os homens pintinho de granja, né? Ninguém é mais pintinho, né? Da roça mesmo. E as mulheres, tudo fragilizada também. E gente, nós estamos falando de uma geração que são os nossos filhos, viu? E a culpa é de quem? De nós que não estamos na graça de Deus para educá-los bem, na fé. A
A culpa é minha e sua. Agora, nós não estamos deixando um legado de homens e mulheres casados, esposo, esposa, pai e mãe, que têm uma intimidade com a graça de Deus. Quais os milagres que você está deixando como um legado para dentro da sua família, de que você vai poder ouvir um dia do seu filho: o papai e a mamãe foram cheios da graça de Deus, por isso que eles estão casados até hoje, e por isso que eu casei, por isso que eu estou na igreja católica, por isso que eu estou vivendo a minha fé. Gente, é o nosso exemplo, é a nossa vida prática na experiência de viver na graça de Deus, é que vai fazer com que nossos filhos possam dar certo. Às vezes a gente esquece que essa responsabilidade é nossa e que vai tudo acontecer assim automaticamente. Não gasta tempo não, viu? Não acompanha não chora não reza não fica junto não larga o celular para lá, não desliga a televisão para você ver não. Vai só trabalhar e querer dinheiro só para você ver o que vai virar. Não traz seu filho para Deus, para a igreja não, para você ver. Não, é assim mesmo, é fácil, vai passar. Não vai não, viu? A hora é agora, o tempo da graça é agora. Se você não tomar posse, não vai dar certo. E olha que eu estou com um filho de 18, de 16, de 11, de 8, 7, 5, 2,5, minha caçula. Tem para todo gosto, tem tarefa para todo gosto. Vocês acham como é que é a minha vida e da minha esposa se a gente não abraçar a graça de Deus, gente? Já tinha surtado, sai todo mundo correndo, doido. E eu que achava que tinha segurança financeira, não. Dá para cuidar de todo mundo tranquilamente. E hoje nem segurança financeira mais eu tenho. Eu tenho a graça de Deus, a providência de Deus que me alcança todo mês. Eu trabalho muito, eu corro atrás, eu vendo, eu pelejo. E a graça de Deus me visita todo mês. Eu sou muito mais rico agora do que antes, quando eu tinha as coisas que eu achava que mudavam tudo. Porque hoje o mundo diz assim, né? Filho é peso, não é bênção. Como é que você vai fazer com esses meninos na faculdade? Como é que você vai fazer com esses meninos? Como é que você dá comida para 8 meninos? Eu falei, gente, hoje eu estava lá na mesa feliz, que está todo mundo de férias, então está eu, minha esposa, os filhos e a sogra sentada lá. Todo mundo com o prato cheio, comendo, repetindo, sobrando na panela, fartura. Isso é a graça de Deus, porque Deus sabe o quanto o meu coração está dobrado diante dele. Talvez lá atrás eu não enxergaria isso. Mas agora é tempo da gente enxergar que sem Deus nós não somos nada. O que São Paulo ensina para nós? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Não é isso que ele fala? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sim ou não? Quando Paulo vai pedir para Jesus, podia tirar aqui esse espinho da minha carne, aí Jesus fala para ele, Paulo, por favor, né? Basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, no nosso casamento, no dia a dia, que Deus permite para que a gente não esqueça da graça de Deus, de depender da graça de Deus. A gente precisa parar de ser tapado, burro mesmo, sabia? Desculpa a palavra. Fraco, nosso entendimento é pouco. Vocês lembram quando Jesus danava com o povo lá na barca lá? Gente de pouco entendimento, gente de pouca inteligência. Até quando terei que aturar-vos? Jesus não fala isso no Evangelho? A gente precisa abrir e alargar o nosso coração para entender que sem a graça de Deus eu não posso nada. E é tão simples, gente. É tão simples. É um ato de fé, você abraça a graça de Deus. Um ato de fé. Você fala, o que é ato de fé? Um ato de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me ajoelho. Jesus, eu confio em vós. Me levanto e vou trabalhar, vou viver a vida. Venha o que vier. Venha a tribulação e a provação que vier.
pelo meu ato de fé, eu estou cheio da graça de Deus para superar o que for preciso. Minha esposa era para estar pregando comigo aqui essa noite, seria uma bênção. Ia estar sentindo aqui o cheirinho dela, a presença dela, e vocês iam ver que bênção é ela falando o testemunho da vida dela também, de esposa e de mãe, que depende da graça de Deus. Ali sim, viu? Porque minha esposa é aquela que não deixa a peteca cair, gente. É esse tanto de menino, nós não temos ajudante, não tem para passar, é 2 máquinas de roupa por dia, é café da manhã, é almoço, é lanche, é janta, é cuidar de mim. É uma mulher cheia da graça de Deus. Ela não está aqui porque ela está recuperando de uma dengue, está arrebentada lá numa dengue. O outro filho meu, 02, também está com dengue também. Gente, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não teria justificativa para não vir aqui essa noite, mas a graça de Deus está sobre mim e a minha casa. Por isso eu persevero, por isso eu não paro na fé, por isso eu não deixo de servir, por isso eu não deixo de rezar. Quando alguma coisa vai mal no dia, pode ter certeza que Deus está querendo te convidar para voltar para a intimidade com Ele. É um carro que estraga, é um funcionário que não vai trabalhar, é uma situação que você descobre que você não queria descobrir, é a perda de alguém, é um acidente. Tudo, em tudo está a graça de Deus. A nossa vida de fé é essa. Já pensou se eu fosse me revoltar com Deus porque Ele deixou eu ter Covid e eu quebrei financeiramente e hoje eu estou tendo que viver vendendo pizza, biscoito, pão de queijo congelado para sustentar minha casa, já tem 4 anos, meu nome está... Eu pensou se eu ficasse choramingando tudo isso, gente? Eu quero é glorificar o nome de Deus, porque Ele me ensinou com tudo isso, que Ele me ama muito mais do que eu sabia, que eu poderia ser um pai, um esposo com muito mais coração que eu sou hoje, porque eu era um homem apegado, porque eu era um homem que colocava as coisas no lugar de Deus, porque eu era um homem que vivia olhando só para as coisas aqui desse mundo agora. E ai de mim, de você, se não for a graça de Deus que nos aponta a eternidade, o céu. Você acha que porque nós estamos vivendo aqui, nós temos uma missão? Deus nos deu uma missão, sim, mas se ela não for conduzida pela graça de Deus, nós vamos errar o alvo, nós vamos para o inferno. O que vai adiantar? Nós temos projeto para tudo, nós temos estratégia para tudo, mas eu te pergunto nessa noite, homens e mulheres, casais, cheios da graça de Deus, qual o projeto, qual a estratégia que vocês têm para ir para o céu e levar a família de vocês para o céu? Qual é o projeto que vocês têm para educar o filho de vocês e não perder esses filhos para o mundo? É isso que nos liberta do mal, de verdade. É isso. Outra coisa, para a gente começar a rezar, eu anotei aqui, a grande missão da família é caminhar para o céu. A maior missão do pai e da mãe não é apenas dar uma boa profissão ou boa vida à sua família, é levá-los para Deus. O pai é o sacerdote do lar, ele reza com a família, ele protege espiritualmente a sua casa, ele é exemplo de fé. A mãe é o coração espiritual do lar, ela transmite amor, ela ensina a fé, ela forma os filhos, e os dois juntos santificam um ao outro, para que depois o grande prêmio a gente possa alcançar, que é o céu, que é o céu. As coisas que a gente conquista aqui, que Deus permite, são muito boas, nos dão dignidade. E quando eu falo aqui da minha história, eu não estou dizendo que a gente não pode ser próspero, eu não estou dizendo que a gente não pode trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar as coisas, mas o nosso coração precisa estar primeiro na graça de Deus. Porque nós somos tendenciosos, vocês vão confirmar se sim ou não, a abandonar Deus quando as coisas estão tudo bem, sim ou não? Quantas vezes eu e você voltamos para a igreja, ou viemos parar aqui no SCC, eu lá no grupo de oração, e
nós precisávamos de Deus. E hoje, ai de mim e de você se a gente abandonar Deus. Quem conheceu, quem foi amado, não pode mais abandonar a graça de Deus. Precisa seguir avante, adiante, porque Deus, Ele não para de derramar graças e a sua bondade é sem fim sobre nós. Vocês cantaram lá? Sua bênção derrama aqui, nossa casa vem reconstruir. É ou não é? Reconstruir a casa em Deus é abraçar a graça dele na nossa vida. Na nossa vida, no nosso coração. E tem uma forma, para a gente concluir e pedir a graça de Deus aqui em adoração, tem uma forma muito importante. Uma família que vive apenas das próprias forças, ela cansa. Uma família que vive da graça de Deus permanece de pé, porque não é sustentada apenas pelo amor humano, mas pelo próprio amor de Deus. Se nós somos sustentados pelo amor de Deus, é porque nós precisamos viver de joelhos diante de Deus. Famílias de joelho, pais de joelho, famílias de pé, mães de joelho, famílias de pé, filhos de joelho, céu. Aonde é a fonte dessa graça? Aonde é a fonte desse amor? Na Eucaristia. Jesus na Eucaristia, em adoração. Por isso eu quero te convidar a ficar de joelhos diante da fonte desse amor. Diante da fonte desse amor, eu pedi o ministério aqui para tocar uma música para a gente rezar. Antes de cantar a música, eu vou conduzir um breve início para essa adoração. Nossa irmã está preparando o Senhor no ostensório para que Ele esteja no meio de nós. E nós já abrimos o nosso coração como família, louvando, bendizendo a Deus pela sua graça. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus, na tua presença, nós queremos adorar, bendizer, amar. Nós nos rendemos como família aos teus pés. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, a dor, o vazio, as lutas de cada família que está aqui essa noite, Jesus. E por isso nós sabemos que o Senhor é a fonte da graça, a fonte do amor. Nós estamos diante de vós como a palavra nos ensina, diante do trono da graça, dobrados diante da tua misericórdia, Senhor. E nesse momento nós pedimos que esse amor nos levante. É promessa tua, Jesus, levantar as famílias para que sejamos testemunhas vivas da tua graça para o mundo, para a sociedade, para as pessoas que estão perto de nós. Por isso, Jesus, com essa canção nós queremos que o Senhor vá levantando cada dor dentro do nosso coração, cada ferida, vá nos libertando. Que essa canção vá nos ensinando e nos ajudando, Senhor, a depender de Ti. Nós nos rendemos a Ti essa noite, Jesus, em adoração, para dizer que o Senhor é o Rei da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos negócios, de todos os nossos projetos. Mas o projeto maior nessa noite, Jesus, é levar a nossa família para o céu, é sermos testemunhas, frutos da Tua graça, da Tua presença em nós. Cantemos. Eu te levantarei. Acredite nisso. Eu te levantarei. Nós somos filhos amados de Deus. Famílias queridas na presença de Deus. Filho querido. Acredita, meu irmão. Jesus está aqui para te levantar nessa noite. Eu te levantarei.
A minha casa, Senhor, na tua presença. Nos levanta, Senhor, filho, família de Deus. Filho querido, restituirei Tuas forças. te darei novas vestes, filho amado. Mais uma vez. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Quero te convidar nesse momento a olhar para Jesus aqui no altar e dizer: Jesus, levanta-me, levanta a minha casa, para que nós possamos dizer o quanto é bom viver aonde Jesus habita. Levanta, Jesus, o meu esposo que está cansado, atribulado. Você, esposa, nesse momento coloca a mão no ombro do seu esposo que está do teu lado aí, olha para Jesus e diz: Jesus, levanta o coração desse homem que o Senhor me deu para levar para o céu, para cuidar dele. Realiza os teus sonhos na vida dele. Vem socorro ao teu cansaço, depressão, ansiedade, noites mal dormidas. Liberta o coração dele da preocupação exagerada, do medo do futuro. Liberta o coração dele do apego às coisas materiais. Jesus, eu te peço nesse momento, como essa esposa que foi chamada a estar ao lado desse homem. Jesus, toca o coração do meu esposo para que ele seja santo, para que ele te busque cada vez mais, para que ele seja um homem de oração, para que ele não desista do Senhor. Jesus, o coração do meu esposo nesse momento, diante das situações que ele sozinho se sente só, a solidão do coração de quem carrega o peso dessa família nas costas, essa missão, essa responsabilidade. Jesus, visita o meu esposo nessa noite, o coração dele de pai. Quantas vezes ele ainda traz culpa no coração, preocupado, porque ele ainda não acertou, porque ele não conseguiu fazer do jeito que era para ser feito. Mas o Senhor conhece a retidão do coração do meu marido. Você, mulher, reza e apresenta o coração desse homem para Jesus nessa noite e diga: levanta o coração do meu marido, Jesus, que ele seja um homem espiritual, que ele seja um sacerdote desse lar, cheio da autoridade espiritual, que da boca dele possa nascer palavras de bênção, de graça, de poder, de cura e libertação para a nossa casa, para a nossa família. Jesus, também o coração desse esposo, que é o coração de pai também, na condução dos filhos, no exemplo, no dia a dia. Jesus, liberta o meu marido de todos os vícios que ele luta contra ainda. Jesus, liberta o coração do meu esposo, visita o coração do meu esposo, para que ele possa te amar sobre todas as coisas. Você, mulher, tem autoridade da oração, da intercessão. Você precisa, diante de Jesus nessa noite, proclamar: o meu marido se levanta em nome de Jesus para fazer a vontade de Deus dentro da minha família, para perseverar, para nunca mais voltar atrás, para ser um testemunho vivo de que ele escolheu viver com Jesus. E por isso eu te louvo e te agradeço pela vida do meu marido. Você, mulher, agradece a Jesus nessa noite pela vida desse homem que Deus te deu para levar para o céu, para conduzir a sua casa, para viver essa missão com você. É o pai dos seus filhos. Diga para Jesus: Senhor, eu não vou desistir dele, eu vou amá-lo até o fim, até que a morte nos separe. E agora você, homem, coloca a mão no ombro da sua esposa diante de Jesus nessa noite, e você tem a autoridade de rezar nessa noite e proclamar sobre a vida da sua esposa. Jesus, levanta o coração dessa mulher para uma vida de oração. Levanta o coração dessa mulher para uma vida de escuta da tua voz. Jesus, nesse momento eu te apresento, eu te dou a minha esposa e peço que o Senhor cure, liberte, cure profundamente as dores do coração da minha esposa, a solidão, o medo,
a falta de confiança, a medicação que ela toma para dormir, para depressão. Jesus, nessa noite eu peço ao Senhor, como esposo dessa mulher que foi me dada no altar, a cura total de todas as suas preocupações, de todas as suas dificuldades, de todo o desânimo que está sobre o coração dela. Renova, Senhor, levanta o coração da minha esposa, restaura e restitui a sua fé, a sua alegria. O Senhor traz no meu coração quantas esposas não estão conseguindo viver a alegria do lar, da família, de acolher o marido que chega no final da tarde, de poder cuidar dos filhos. Jesus sabe que você está cansada, e você, marido, nesse momento vai rezar pela sua esposa, para que Jesus descanse o coração dela, para que Jesus toque o coração dela e que ela seja descansada nessa noite, para que ela possa ser transformada nessa noite de todas as dores. O Senhor coloca dores, enxaqueca, dores no corpo, dores na alma, tudo aquilo que tem feito você estar paralisada. Nesse momento, na presença de Jesus, em adoração, nós estamos proclamando que renasça uma esposa, uma mãe, uma mulher nova, uma filha amada de Deus, possa ser levantada nessa noite para a honra e glória de Deus. E agora eu quero que você, de joelhos ao lado do seu esposo, da sua esposa, você segure na mão do outro, olhando para Jesus em adoração. Segure na mão do seu esposo, da sua esposa, olhando para Jesus. Agora nós vamos pedir pela vida dos nossos filhos. Nós vamos adorar a Deus, agradecendo porque o Senhor nos deu esses frutos, que são frutos do nosso amor, do nosso matrimônio. Vai lembrando dos seus filhos, os que estão no céu, os que estão aqui, os que Deus te deu e você perdeu, os que Deus ainda vai te dar, as promessas de Deus para você, a gestação que você está buscando. Nessa noite de adoração, você vai diante de Jesus ter essa certeza de que os seus filhos, os nossos filhos, estão na presença de Jesus, sendo abençoados, sendo amados, tocados, livres de todo mal, livres de toda investida de Satanás, do diabo contra a vida dos nossos filhos. Jesus, nós consagramos hoje, nessa noite, na autoridade de pai e mãe, a vida dos nossos filhos. Em adoração nessa noite, nós estamos consagrando os nossos filhos, o futuro deles, a vocação deles, o namoro, o noivado, o casamento, tudo que eles estão vivendo na vida financeira, as perseguições, as enfermidades, os filhos que estão longe de Deus. Meu irmão, esse momento é um momento de poder. Lembra que eu disse que na palavra de Deus, lá em João, nós proclamamos da pregação, quando nós estamos em adoração diante dele, graça sobre graça é derramada sobre a nossa vida. E nessa noite, graça sobre as nossas famílias, sobre o SCC, sobre as nossas vidas, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos, sobre essa paróquia, sobre essa missão. Graça sobre graça. E você vai cantando essa canção com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria. Eu te levantarei. E Deus está levantando essa noite as nossas famílias, para que possamos proclamar que diante de Jesus estaremos de pé, cheios da graça de Deus e livres de todo mal, para fazer a vontade de Deus. Que a presença de Jesus possa encher o nosso coração essa noite dessa alegria, dessa certeza de que Deus nos sustenta, de que Deus nos fortalece, de que Deus nos conduz e nos leva para frente. A minha e a sua família é uma bênção. A nossa casa é a presença de Jesus vivo. Eu te levantarei. Levanta a mão do seu esposo, ensine e canta em adoração. Levantarei, filho amado, filho querido, filho querido. Levanta a mão do seu esposo, canta com fé, com alegria. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei.
feridas, eu te levantarei. eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, Famílias queridas, famílias queridas. olha para Jesus e olha para quem está do seu lado, na presença de Jesus, que Deus te deu de presente, seu esposo, sua esposa. Seus filhos com certeza estão lá fora, ou ficaram em casa, eles estão vivos no coração de vocês. Fala para o seu esposo, para a sua esposa, só diante dele nós encontraremos graça. Só diante de Jesus a nossa casa será cheia da graça de Deus. Só diante de Jesus nós vamos vencer todos os desafios, todas as provações, todas as tribulações. Na minha vida foi a Covid e tantas outras que eu podia testemunhar nessa noite, mas não deu tempo. E eu ainda vou voltar para testemunhar. E na sua vida Deus conhece a sua história. Quantas coisas você pode testemunhar? Ai de mim, de você, se não fosse a graça de Deus na presença de Jesus Cristo. Agradecer a Deus nessa noite porque nós estamos vivos aqui, rezando. É um grande privilégio, gente, poder dobrar a nossa vida diante de Jesus e agradecer. Quero te pedir nesse momento, com a sua voz, junto da sua esposa, em família, você vai dizer: obrigado, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. E nós convidamos a nossa irmã para levar de volta para o sacrário aquele que é o motivo da nossa vida, Jesus Cristo. A gente já caminha para esse encerramento, mas com o coração cheio de Deus nessa adoração. E eu te convido a se dobrar mais uma vez. Graças e louvores sejam dados neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio vai dizendo no seu coração: eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, pela tua graça. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus. Obrigado pela minha família, Jesus. Pode sentar. Então, obediência é sinal da graça de Deus, né? O Léo pediu para terminar aí até 9h30, 9h40, está na hora, né? Então, agradecer mais uma vez e convocá-los, sabia? Eu vou estar ali fora do lado esquerdo, ali embaixo. Então, se você pode, passa lá, vai estar eu e o Matheus lá. A gente trouxe pizzas brotinho congeladas, apenas R$10 cada, levar para casa, deixar no congelador, assar. É prático de fazer e gostoso, muito bem feito. Nós trouxemos também pão de queijo congelado, queijo de verdade, não é essência, viu? Biscoito de queijo congelado. Leva para sua casa, como eu disse, é o sustento da minha família hoje. Eu tenho ido para a missão, tenho levado para vender. Eu vou nas missas, eu vou em vários lugares, eu levo também, falo com os padres, a gente vende. E durante o dia também a gente trabalha vendendo e servindo a Deus e fazendo de tudo isso uma grande manifestação da graça de Deus na nossa família, na nossa casa. Que vocês possam voltar para casa essa noite cheios da graça de Deus, cheios da graça de Deus. Que vocês possam perseverar cheios da graça de Deus.
simples. Que vocês possam ser testemunhos da alegria de quem tem Deus, porque isso é a vida com a graça de Deus. Seja o melhor pai do mundo, seja o melhor esposo, a melhor mãe, a melhor esposa, deseja isso e peça a graça de Deus para te dar. Nós rezamos mal porque nós não pedimos bem, sabia? E é tão simples, Deus é tão simples, gente. Jesus, me dá a graça de ser o melhor pai que meus filhos precisam. Jesus, me dá a graça de ser o melhor esposo que a minha esposa precisa. Jesus, me dá a graça de servi-lo bem. Jesus, me dá a graça de me sacrificar pelo teu reino. Jesus, dá-me a graça de vencer todas as tribulações e provações que o Senhor permitir na minha vida. Quando a gente reza e entende isso, o que acontece? Ai de mim sem a graça de Deus. Então, guarda uma coisa no seu coração: mais pode a graça de Deus na minha vida. Fala para vocês: mais pode a graça de Deus na minha vida. Quando alguma coisa for desafiadora, difícil, você vai rezar que jeito? Mais pode a graça de Deus na minha vida. Bateu o carro, mais pode a graça de Deus na minha vida. Foi despedido do trabalho, mais pode a graça de Deus na minha vida. A esposa resmungou, mais pode a graça de Deus na minha vida. A sogra bateu na campainha no portão, mais pode a graça de Deus na minha vida. O filho inventou moda que contrariou o seu coração, mais pode a graça de Deus na minha vida. É simples demais rezar com a graça de Deus, gente. Faltou dinheiro, mas pode a graça de Deus na minha vida. Tem um projeto para concluir, mas pode a graça de Deus na minha vida. Amém? Amém. Obrigado. Estou esperando vocês lá, que eu vou para lá ajudar o Mateus. Obrigado, Léo, Padre Joãozinho, vocês. Louvado seja Deus. Reze por mim, pela minha família, tá bom? Na vida do Renato Tavarelli, desse tanto de menino, mais pode a graça de Deus. Na vida do ECC, mais pode a graça. Amém. Nós agradecemos o Renato, né? Foi uma noite abençoada. Espero que tenha aquela água para a gente fazer oração, para que ele volte para casa cheio da graça de Deus, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. obrigada. Deus abençoe você. Coleta fraterna.
Obrigado por vocês que vieram aqui, né? Vieram para ver Jesus, vieram para ouvir para o vídeo dele, que é quem pode realmente nos ensinar. Obrigado por estarem aqui. Obrigado aqui para o externo pelo apoio na noite de hoje. Obrigado ao pregador Renato que está lá fora, com os congelados ali no fundo. Depois, né, que puder, a passada lá. Muito obrigado a todos. Meu povo, os avisores estão bem rapidinhos, tá bom? Eu vou começar falando, quero chamar aqui a Nete ou a Camila. Cadê eles? Olha, o cara vai aqui, rapaz. Ele tem um recado. Eu sei que ela naquele vídeo, você já viu. Bom, olha nesse cartaz, você já sabe qual é o recado, né? A Romaria do Pai Eterno. Fomos mortos abaixo de Cristo e Maria esteja no passo de amor a vocês. Amém, amém. Então, assim, já está tarde, vamos ser bem rápido. Algumas pessoas estão perguntando, eu pedi ao Léo a autorização para vir aqui explicar um pouco o roteiro. Só perguntando, quem está aqui que já foi na Romaria, levanta a mão, por favor. Ótimo, esses já sabem, a outra metade não sabe. E aí eu quero só explicar rapidinho, pessoal. É preciso fazer a inscrição, é necessário que a gente esteja aqui reunidos daqui a 10 dias, exatamente 10 dias, vai ser no dia 4. E aí, quem vem para a igreja, vão deixar os carros aqui na igreja, vai ter uma equipe que vai ficar vigiando o carro, vamos fazer um momento de oração, vai ter um pequeno lanche, entra no ônibus, o ônibus vai levar até o trevo, e lá no trevo tem uma situação. Quem pode fazer a caminhada caminhando, vai descer e vai fazer um momento de oração. E quem não pode fazer a caminhada, volta para dentro do ônibus, o ônibus vai levar lá para a Basílica, lá para o santuário, e aí vai chegar um pouco mais cedo, vai poder passear um pouquinho, participar de mais uma missa, e aí a nossa turma que vai caminhando, vai chegar lá por volta, né, de 10 horas para participar da missa todo mundo junto. Mais um recado que alguém perguntou, mas se eu não der conta de fazer o percurso todo, não se preocupe, porque a coordenação, com muito carinho, está nos ajudando, né? 4 carros vão estar de apoio, para dar suporte para quem tiver algum problema durante o caminho, não der conta de terminar. Cadê a Vanilde? Né, Vanilde? A Vanilde disse que acha que não dá conta. Eu falei, dá conta sim. Mas se tiver algum problema, os carros de apoio vão estar ali, porque cada ônibus tem um coordenador, tem os telefones para que você possa entrar em contato e falar, socorro, não estou dando conta de ir. E mais, vai ter um casal, vai ficar por último, a gente chama casal retaguarda, para que nenhum que esteja na nossa equipe, principalmente camisa de encontro, fique para trás, talvez perdeu o telefone, talvez não tenha o telefone, e tem um casal para dar um suporte. Então ele vai ser o último que vai chegar, que vai estar dando o suporte. E aí vai estar retornando depois todo mundo aqui para Cristo Rei, né? Para pegar o seu carro e ir para casa. Agora, se me permite, tinha falado com o Léo que tinha que conversar isso depois, que ele falou, Camila, tudo bem, mas eu já quero trazer aqui agora, se vocês me permitam, porque durante a pregação foi falar algo importante, que é sobre o celular. O celular pode ser uma perdição para a nossa casa, para a nossa vida. Eu quero lançar um desafio, Léo, se você me permita, que pelo celular você também pode levar a graça, por vários caminhos, mas especialmente agora sobre a Romaria. Quero pedir para que cada um de vocês aceite o desafio. Qual é o número mais falado na Bíblia? Qual é o número? Número 7. Ele é falado durante 6.000 vezes. O número 7. Então vamos utilizar o número 7. Cada um vai convidar 7 pessoas. Somente 7. Manda 7 convites pelo celular, porque todos os grupos têm um convite. Vocês já receberam no particular. Pegue seu celular, pegue o convite da Romaria e mande para 7 pessoas, especialmente da paróquia, da sua comunidade, até da sua casa mesmo. Faça esse convite. E cada equipe, se tiver 7 casais, serão 4 ônibus. Cada equipe, se tiver 7 casais indo para a Romaria, serão 4 ônibus. Então é isso, que o Pai Eterno possa nos abençoar, que a Romaria do Pai Eterno, que a Romaria solidária, vai tornar alimentos para as famílias que necessitam. É um presente que o irmão está fazendo para a igreja solidária. Obrigado, Camila. Obrigado às pessoas. O Tadeu aceita essa missão de, como todos os anos, né? Cuidar dessa
Cadê os aniversariantes? Por favor, da semana, vem aqui na frente. Dá umas palmadas pra vocês. Ixi, tem não? Tem sim. Cadê o Márcio? Já sei que tem o Márcio, mas falta mais gente. Por nada, aí tá bom, não sabe se já tinha lá. Acho que eu vou perdido, foi lá pra congelar. Tem bombom também? Vamos bem, vamos ficar de pé, que é para o povo?